Olá, centelhas! Olá, queridos leitores! Olá, iluminados! Gente, vamos lá, começando aqui uma nova temporada no Clube do Livro, continuando o assunto iluminação, que é esse assunto que a gente está falando desde o início do Clube do Livro. Então, o Clube do Livro começou ali, a gente estudando por um mês o livro do Paulo Coelho, o livro O Alquimista. Que livro maravilhoso, gostoso de ler, gostoso de estudar, que traz muitos ensinamentos práticos para a nossa vida. Depois a gente foi para a série de Um Curso em Milagres, começando com o desaparecimento do universo, falando sobre a importância de praticar o verdadeiro perdão, porque é somente através da prática do verdadeiro perdão que a gente consegue a nossa iluminação. E aí depois o 100. Então já estamos alguns meses aqui juntos, quem já está desde o início. Você que chegou depois, não tem problema. Como as nossas aulas ao vivo só acontecem na sexta, você tem a semana inteira para se atualizar, para estudar os outros livros, e não se preocupe em ter que ler em tempo real, porque a ideia não é essa, tá? A ideia é passar para vocês um resumo decodificado e prático para que você possa ter os ensinamentos dos livros que são estudados aqui de uma forma que vai economizar o seu tempo, que vai otimizar o seu tempo e trazer para você ali, ó, o suprassumo, trazer ali a polpa, entendeu? Então é como, em vez de você subir na árvore lá e pegar o açaí, você já compra a polpa já pronta ali, ó, já só para você botar na sua tigela e, ó, ingerir. Então, essa é a ideia aqui do Clube do Livro, é trazer para vocês essa praticidade, trazer os ensinamentos que cada livro traz, que contém. É claro, se você tiver o tempo para se dedicar, de fazer a leitura, muitos dos livros têm audiobook, que você pode ir ouvindo enquanto está dirigindo seu carro, você pode ir ouvindo enquanto está limpando sua casa, você pode ir ouvindo enquanto está fazendo uma caminhada. Então, nós temos já no YouTube muitos desses livros. Inclusive o livro O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle, que está aqui comigo. Ó. Gente, eu já comprei esses livros do Eckhart Tolle 3 vezes. Por quê? Porque sempre eu me mudo, deixo no lugar e fico precisando. Então, eu tenho 2 desse. Tenho o que ficou lá nos Estados Unidos e tem esse que eu comprei agora, que está novinho, ó. Está novinho e não tem nenhuma anotação. Mas eu faço anotação no meu bloco de notas também. Então, eu estou tendo que ler o livro físico novamente. Já comecei a fazer isso, ó, já estou quase na metade aqui, e fazendo umas marcações nas páginas, porque eu gosto muito. Mas você consegue encontrar, acho que é 1h47 no YouTube, você encontra esse livro gratuitamente para você ouvir. Já pensou, gente? Menos de 2 horas você ouve esse livro maravilhoso. Só que lembra, esse livro aqui, ele não é um livro para comer rápido, sabe? Deixa eu ouvir rápido, sem prestar atenção. Ele é um livro fino, o próprio autor fala no início, é um livro fino para que você possa ir fazendo pausas. Tanto que você vai ver, olha aqui como ele tem as pausas. Tá aqui, ó, tá vendo? Então, você lê o trecho, imagina que você lê esse trecho aqui. Aí você faz o quê? Uma pausa, tem um sinal de pausa aqui, ó, o espaço. Pausa. E você fica ali, ó, marinando, tendo reflexões sobre o que ele falou aqui nesse parágrafo. Ó, tem pausas de 2 frases e pausar. Deixar o espaço entre os pensamentos, deixar que o silêncio fale com você. Você fica ali, ó, em silêncio, marinando, respirando naquilo que você acabou de ler. Então, por isso que ele é um livro pequeno. E no áudio, você não consegue muito fazer essas pausas, porque o áudio vai direto, né? Dependendo de qual canal do YouTube vocês ouvirem o áudio desse livro, tem canal que põe uma musiquinha e faz, e respeita essas pausas aí. Mas se você digitar lá no YouTube O Poder do Silêncio, o Eckhart Tolle, o audiolivro, vocês vão achar. Mas, claro, gente, sempre adquiram o livro físico também, porque no áudio
você ouve, eu ouço muito em áudio, mas eu sempre tenho o livro físico, por quê? Porque eu gosto de ir marcando. E se você botar o livro, você lê o livro físico e botar o áudio, você for seguindo, lendo, é delicioso demais, tá bom? Então, você consegue. Esse e o livro do Paulo Coelho, O Alquimista, consegue ler rapidinho. Do Paulo Coelho, eu acho que 2 horas de áudio termina. Claro que um curso Milagres, já falei para vocês na aula passada, quando a gente analisou o livro de exercícios, não é um livro para se ler em um dia e em um ano, é um livro para a vida inteira. Então, ele é um livro de consulta, é um livro de práticas diárias, então não se apressem em ler ele, tá? Os livros do Eckhart Tolle, vamos começar essa série com O Poder do Silêncio. Esse livro, ele é, digamos assim, ele é o pré-vestibular. Ele é o pré-vestibular, é o cursinho pré-vestibular. Nem sei se ainda existe isso, né? Mas digamos que ele é um ensino médio, já está saindo do colegial e indo para a faculdade. Então, esse aqui é o primeiro contato que alguém pode ter com os ensinamentos do Eckhart Tolle. É melhor começar por esse. Eu comecei pelo Poder do Agora, porque eu nem sabia que existia o Poder do Silêncio. Não é um livro tão conhecido dele, né? Tem o Praticando o Poder do Agora, mas é um livro de práticas do Poder do Agora, do outro livro, é como se fosse um caderno de exercícios do outro livro. E aí eu fui direto para o... Não sabia que existia esse, fui direto para o Poder do Agora. Na época eu estava iniciando minha jornada, eu não tinha ideia do que esse negócio de iluminação. Eu queria saber de casa, carro, apartamento, eu queria saber de dinheiro no meu bolso, da minha conta bancária, eu queria saber de cocriar. Lei da atração para cocriar tudo que eu quero. Eu queria saber era de controlar a realidade, eu queria saber do meu umbigo. Era assim que todo mundo começa, né? Então vem uma grande dor, uma grande perda, e você descobre a mina de ouro, que é a lei da atração, e você quer manifestar tudo, começa um processo de mudança, que é um processo de mudança com interesse em segundo plano de ter algo. Não porque eu quero evoluir, não porque eu estou cansado dos meus padrões negativos me fazerem sofrer internamente, mas porque eu quero ter coisas. É por isso que a pessoa começa. Então, não é um início genuíno, sincero de uma mudança de alma. É um início melhor possível de uma pessoa controladora, cheia de ego, que quer ter, que quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Ela não quer saber de iluminação, ela não quer saber de evolução, ela não quer saber de transcendência, ela quer saber de faz-me rir na mão, é isso que ela quer, cheia de ego. Assim eu comecei como todo mundo. Então, quando nessa época eu só queria saber de cocriação, manifestação, dinheiro, casa, carro, era isso que eu queria. Claro, eu estava precisando disso e eu não julgo quem está precisando, porque, gente, realmente, com barriga vazia, não dá espaço para eu ainda ter que pensar em espiritualidade. Tem que resolver o problema na hora. Então, e todos esses conteúdos são válidos, tá? Porque eles são a porta de entrada, o jardim de infância, o maternal do que realmente é profundo. O maternalzinho. Tem que começar por algum lugar, né? Então, comecei por lá. E nessa época em que eu estava começando, só os assuntos de lei da atração e cocriação que me fascinavam. Aí apareceu o Eckhart Tolle, Byron Katie. Eu lembro que quando eu vi o nome Byron Katie, algo dentro de mim rejeitou aquela mulher com todas as forças. Eu disse, que nome feio. Olha só o que meu ego falou. Que nome feio, que mulher esquisita. Hoje eu olho para ela, parece um anjo me olhando. Eu sonho com seres espirituais, aparece a Byron Katie, o Eckhart Tolle, mas naquela época não era assim. Eu até falei assim, a minha mente falou assim, meu ego, parece nome de remédio. Byron, que nome estranho é esse? Parece nome de remédio. E aí depois, essa eu não quis nem abrir para ver. Algo dentro de mim rejeitou com todas as forças, que eu não quis nem abrir para ver, eu não quero nem saber dessa mulher. Juro para vocês que no ranço, só de olhar para a cara e de ver o nome. Hoje sou apaixonada, minha musa inspiradora. Quando eu vi Eckhart Tolle, por ele ser mais famoso,
por ele já ter, digamos assim, ele caiu no gosto das celebridades hollywoodianas, o Eckhart Tolle. Então, hoje ele é o grande guru, o grande mestre espiritual, figura inspiradora dos nomes mais famosos do cinema, da TV mundial. Ele ficou muito famoso porque a Oprah Winfrey leu os livros dele, Poder do Agora e Um Novo Mundo, e ficou apaixonada. Ela se tornou discípula dele, onde conviveram muito tempo juntos, e ela foi vendo que ele era um homem sem ego, um homem maravilhoso, e aquilo foi mudando ela por dentro, e ela começou a indicar para outras pessoas, e aí veio Jim Carrey também, que se tornou um discípulo, um dos mais famosos discípulos do Eckhart Tolle, teve insights de iluminação, convivendo com Eckhart Tolle, praticando o poder do agora. A Gwyneth Paltrow também, e vários outros nomes famosos aí de Hollywood, Chris Evans, que faz o Capitão América, ele tem vídeo dele dizendo que Um Novo Mundo é um dos livros favoritos dele, que ele estuda, que o Eckhart Tolle é uma inspiração para ele, que é um ser sem ego, que ele ama o Eckhart Tolle. Então, assim, eu já vi muita gente. E como, por causa das celebridades, falavam tanto do Eckhart Tolle, eu disse, eu vou dar uma chance para esse cara, porque a Oprah Winfrey, bilionária, famosérrima, e era tudo que eu queria, né? Os bens materiais, e ela era uma inspiração para mim nessa área. Aí eu disse, eu vou dar uma chance para esse Eckhart Tolle. E comecei a ouvir o audiobook no YouTube do Poder do Agora. Não entendi direito. Aí eu comprei o livro, eu disse, eu acho que eu não estou entendendo, esse livro está meio estranho, porque eu estou ouvindo em áudio. Vou comprar o livro físico e pegar para mim, para eu ir lendo. Aí comprei o livro físico, fui acompanhando a leitura e não fazia sentido, me dava uma coceira no corpo, um mal-estar. E eu não, esse livro não faz sentido nenhum. Aí, olha o que meu ego falava, a minha mente dominada pelo ego na época falava. Quer dizer que eu não vou poder sentir nada, eu vim nesse mundo para não ter nada. Eu vim nesse mundo para, eu vou ficar só no agora, eu não posso sonhar, eu não posso pensar, eu não posso visualizar. E a lei da atração não me fala para visualizar? Como é que eu vou visualizar se eu estou toda hora no agora? Se eu estou toda hora na presença? Quer dizer que eu não posso ficar na minha mente, na minha imaginação? Eu quero viver, eu quero... Aí, quando eu assisti os vídeos do Eckhart Tolle, aquele jeito que ele fala, com aquela cara de paisagem dele, aquela cara de pintura de uma paisagem pintada, que mal se mexe, os passos lentos que ele dá, a fala dele me incomodava, eu ficava desesperada. E olha que meu inglês é muito bom, o meu listening já há muitos anos que eu falo, né? Porque já morei lá muitos anos também nos Estados Unidos, então eu já ouço tudo em inglês praticamente desses assuntos. E eu ia ouvindo ele em inglês e parece que eu não conseguia entender. Era muito demorado, eu dizia, nossa, eu já até esqueci o que ele falou, porque ele deu uma pausa tão grande entre uma fala e outra, para fazer silêncio, que eu já até esqueci o que ele falou. Aí eu botava no acelerado para ir cortando as pausas, porque me agoniava. Eu dizia, não, esse cara parece assim que ele não tem emoção, ele é assim, parece um boneco, sei lá. Eu não quero ser igual esse homem, não. Eu não quero ser igual esse homem assim, ó. Parece um patetão assim, ó. Eu falo. Gente, juro para vocês que eu não posso nem reconhecer essa criatura que falava isso. Esse ser que falava isso. Mas eu precisava ter passado por isso, porque depois que eu comecei, que eu entendi, depois que, sabe, eu mergulhei no universo da iluminação, né? Que isso para mim já é um mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD da espiritualidade. É quem quer iluminação. Por que o Eckhart Tolle ficou tão querido lá entre os estrelas hollywoodianas? Porque eles já têm tudo que qualquer ego na face do planeta pode sonhar e desejar em ter. E eles não encontraram felicidade. Eles não encontraram a satisfação, a plenitude, a paz interior, o fim do sofrimento. Mesmo com dinheiro, sofrem. Mesmo com fama, sofrem. Entram em estado psíquico de angústia, sofrimento e dor. O Jim Carrey teve depressão anos da vida dele.
Inclusive, os ensinamentos de Eckhart Tolle ajudaram ele a sair da depressão, a entrar em iluminação. Ele mesmo fala, eu queria que todo mundo no mundo tivesse a oportunidade de ser rico, famoso e realizar tudo que seu ego quer, para que elas vissem o mais rápido possível que esse não é o caminho para o fim do sofrimento. O fim do sofrimento é muito mais simples, você não precisa ter que esperar vir numa encarnação onde você vai ser a Oprah Winfrey, o Jim Carrey. Você pode encontrar a iluminação agora e viver uma vida de paz, alegria, satisfação, plenitude e prosperidade. Porque dá para ter os dois. Mas se a minha prioridade não é a iluminação, sempre eu vou deixar a iluminação para o final. E o que vai acontecer? Sofrimento vem na nossa vida para nos mostrar que a pirâmide de Maslow, ela tem que ser invertida. Você não vai começar aqui do modo sobrevivência, aí vai subindo mais um pouco, e lá no topo, quando você já tiver tudo, é que você vai pensar na realização pessoal, que é o que acontece com os famosos. É inverter essa pirâmide, que é o quê? Priorizar acima de todas as outras coisas o reino dos céus. E as outras coisas são acrescentadas. O que é o reino dos céus? Um estado de consciência crístico, um estado de consciência búdico, um estado de consciência plena, atenção plena, paz interior, satisfação interna, iluminação. Eu busco isso em primeiro lugar e as outras coisas são acrescentadas porque a pirâmide, em vez de estar assim, ela girou, ela está assim agora, para baixo, não sei fazer, para baixo. Entendeu? Então, depois, anos depois, que eu fui conquistando muitas coisas, maravilhoso que eu fui conquistando, o que me tornou mais próxima desse tema de iluminação foi sempre priorizar a minha centelha divina. Só que, no início, eu priorizava a minha centelha divina para ter coisas. Não era uma relação genuína, livre de interesses. Eu queria minha centelha, mas eu queria para que ela fizesse as coisas. O que eu tenho que fazer para ter as minhas cocriações manifestadas na matéria? Conectar com a centelha. Então, eu vou conectar. Porque eu realmente quero a paz? Não, porque eu quero o que a centelha pode dar. A centelha é o quê? O nosso eu verdadeiro. A consciência em nós. A consciência desperta, a consciência crística. Mas isso é a isca, né? O ego não viria ou não nos deixaria vir para esse caminho se não houvesse uma isca. O peixe não morde um anzol se não tiver a minhoquinha lá. Ele vai olhar o anzol e vai dizer, eu que não vou lá. Aí o que é que a espiritualidade faz? Pega e cria a isca. Venha para a espiritualidade, estude a lei da atração, você vai manifestar o que você quer. Opa, o ego disse, agora eu vou. Por quê? Vai ter benefício para mim. Eu vou ganhar algo com isso. E aí ele vai. Só que, na verdade, mal ele sabe que ele foi ludibriado pela espiritualidade para permitir que o seu hospedeiro seja livre dele, entrando por esse caminho. Aí a pessoa começa